Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da série Jornada da Leitura Bíblica. E hoje nós vamos falar a respeito do livro de Esther. O livro recebeu o título em homenagem a Esther, uma moça judia que foi usada por Deus para salvar o seu povo da morte. Tanto o autor quanto a data do livro é desconhecida, mas existem algumas hipóteses que vão desde a possibilidade de que Esdras, Neemias ou Mordecai, o primo de Esther, tenha escrito o livro. O Talmud atribui a escrita do livro aos homens da grande sinagoga, que foram mestres anônimos que viveram entre o período dos últimos profetas e os primeiros estudiosos rabínicos. O fato é que quem escreveu o livro de Esther tinha um grande conhecimento acerca dos costumes do império, da história persa e também estava bem familiarizado com o palácio em Suzã. E além disso, ele tinha um grande conhecimento acerca do calendário e dos costumes hebreus. Tudo indica então que o escritor era um judeu persa, ou seja, um judeu que foi levado ao cativeiro e após o decreto do rei Ciro, autorizando o povo a retornar para Jerusalém, por algum motivo, ele permaneceu na antiga Babilônia, que havia sido conquistada pelos persas. A história do livro de Esther abrange um período de aproximadamente 10 anos, que ocorreu entre o período de 483 a.C. a 473 a.C., durante o reinado do rei persa Assuero, ou Xerxes I. E os fatos narrados aconteceram aproximadamente 50 anos depois que o decreto de Ciro foi emitido. Como nós já vimos lá no livro de Esdras, Zorobabel já havia retornado para Jerusalém com a primeira leva de judeus. E Esdras ainda iria retornar com a segunda leva, cerca de 15 anos mais tarde. Então, só para que a gente consiga se situar na história, os fatos narrados no livro de Esther estão situados entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. O propósito da escrita do livro é explicar a origem da celebração do Purim, que na tradução do hebraico significa festa das sortes, e que deveria ser celebrado por todos os judeus, de todos os lugares, inclusive pelas futuras gerações. A celebração é comemorada no final de fevereiro ou no início de março pelos judeus, e desde o período da reconstrução do Segundo Templo até os dias de hoje, o livro de Esther é lido na sinagoga do começo ao fim durante a festa do Purim. E geralmente, as mulheres não têm a obrigação de frequentar as sinagogas, mas elas devem estar presentes para a leitura do livro de Esther. A celebração também é acompanhada de distribuição de alimentos e presentes. E por que essa celebração foi e é tão importante para os judeus, tanto daquela época como das futuras gerações? Bem, nós vamos ver que na história do livro de Esther, essa história se passa em Suzã, que era uma das 3 capitais do reino persa. Era lá que ficava a residência oficial, ou, melhor dizendo, o palácio de inverno do rei. A Babilônia já havia sido tomada pelos persas e já fazia mais de 50 anos que o rei Ciro havia emitido o decreto para que os judeus pudessem retornar do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. Zorobabel havia retornado com um grande número de judeus, mas uma boa parte havia ficado na Pérsia e outros haviam se dispersado para outros lugares e províncias. Tanto os judeus dispersos quanto os que permaneceram na Pérsia eram livres para adorar a Deus e praticar a sua fé. Lembrando que essa era uma estratégia política, como nós já falamos antes, dos persas, que permitiam que os povos conquistados adorassem as suas divindades e intercedessem a elas, pelo rei e pelo reino.
A cidade de Suzã, então, era um grande polo político, já que o Palácio Real ficava ali. Era um grande polo cultural e religioso, já que além dos judeus, outros povos também viviam na cidade real. E entre esses judeus que viviam ali estavam Esther e seu primo, que a criou como filha, Mordecai. Lembrando que em algumas traduções bíblicas, o nome de Mordecai aparece como Mardoqueu. É a mesma pessoa. Aqui nós vamos usar como Mordecai, mas se na sua tradução tiver Mardoqueu, é a mesma pessoa, tá? No decorrer da história, vamos ver que pela providência divina, Esther, uma moça judia que era órfã, mas foi criada pelo seu primo Mordecai, como se fosse sua filha, se tornou a esposa do rei Assuero, ou Xerxes I, e, portanto, se tornou rainha da Pérsia. Entretanto, nesse primeiro momento, ela não revelou a sua origem. Mordecai era um oficial do palácio. A Bíblia não menciona, não especifica qual era esse cargo, mas vemos no decorrer da história que esse cargo de alguma forma possibilitou que ele pudesse descobrir uma trama que existia para tirar a vida do rei. Então Mordecai era oficial do palácio, mas acima dele estava Amã, o qual o rei havia colocado acima de todos os príncipes e servos do rei. E como consequência, uma das exigências era que todos lhe prestassem reverência. O curioso é que lá no texto nós não vamos ver Mordecai tendo problemas com relação a essa reverência com o próprio rei. Não aparece. Porém, o texto vai informar e vai enfatizar esse problema com relação a Amã. É provável que por conta do que a lei de Moisés ensinava, que somente ao Senhor teu Deus adorarás, era isso que a lei ensinava, que Mordecai se recusava a se curvar diante de Amã. Primeiramente porque ele era temente a Deus. Mas lá no texto nós vamos ver que ele enfatiza o fato de que Mordecai sabia que Amã era um agagita, ou seja, ele era descendente do rei Agag, que foi um dos reis amalequitas, e os amalequitas eram inimigos declarados de Israel. Vamos relembrar quem eram os amalequitas, só para a gente entender um pouquinho mais a fundo o problema. Os amalequitas eram descendentes de Amaleque, que era neto de Esaú. E só para recordarmos a história, a ira do Senhor se acendeu contra eles porque eles atacaram a Israel no tempo em que eles peregrinavam no deserto, quando eles estavam acampados em Refidim. Isso está lá em Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 até o 16. Os israelitas venceram Amaleque e os seus soldados, mas o Senhor prometeu que exerceria juízo contra aquele povo e os exterminaria por causa da sua maldade. Anos depois, conforme vemos lá em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9, o Senhor deu a Saul a ordem de exercer o juízo contra todo aquele povo. Não deveria sobrar nada e nem ninguém. Porém, o rei Saul desobedeceu a essa ordem, tanto que no fim, quem teve que matar Agag, o então rei dos amalequitas naquela época, foi Samuel. E como consequência da desobediência de Saul, muitos amalequitas fugiram, continuando assim a guerra contra Israel. Então, no livro de Esther, nós vemos que, embora tivessem se passado mais de 500 anos desde esse conflito, a inimizade entre os amalequitas e os judeus ainda permanecia bem vívida. E quando Amã soube da origem de Mordecai, achou que seria a hora certa para se vingar e exterminar todos os judeus que haviam no reino de Assuero, usando a influência do seu cargo e a sua posição junto ao rei. Ao lermos a história,
nós percebemos que não se trata apenas de uma questão de uma briga por ego ou por uma vaidade de Amã. Amã poderia se vingar somente de Mordecai, mas o fato de os judeus serem inimigos declarados dos amalequitas fez com que Amã quisesse vingar o seu povo, matando não apenas Mordecai, mas o maior número de judeus possível. Amã usou o seu cargo de influência, convenceu o rei de que seria vantajoso ao reino, e apesar de Amã lhe oferecer uma grande quantia em dinheiro para o benefício do reino, o rei Assuero não o quis. Porém, sem analisar a situação, deu plenos poderes para que Amã pudesse fazer o que ele achasse melhor. Com o consentimento do rei, Amã fez um decreto muito estratégico que foi dirigido a todos os níveis de hierarquia do governo persa, além de abranger as 127 províncias de todo o reino. Era uma área muito grande, onde provavelmente existiam judeus que viviam dispersos. E dessa forma, o plano de Amã resultaria em um massacre em massa dos judeus, do qual seria quase que impossível escapar. E um desses motivos que seria quase impossível escapar é que, quando nós lemos lá no texto, o decreto não dava direito à defesa para os judeus. Então seria praticamente impossível escapar da morte. E aqui nós precisamos nos atentar também para o fato de que Jerusalém também era governada pela Pérsia. Nós vemos lá no livro de Esdras que o rei autorizou a volta dos judeus para a Pérsia, desde que continuassem pagando imposto. Então eles eram subordinados à Pérsia, então fazia parte. Isso significava que os inimigos dos judeus poderiam aproveitar aquele momento e aquela situação e finalmente destruir o povo de Deus, como eles estavam tentando fazer, conforme nós lemos nas narrativas do livro de Esdras. Dessa forma, de nada adiantaria o decreto do rei Ciro de libertação do povo se todos fossem mortos. Nós percebemos que não existia outra intenção além da aniquilação. E aparentemente Amã havia alcançado o seu objetivo. Porém, o Senhor Deus usou a vida de Ester, que estava no lugar certo, no momento certo, e assim como Amã usou seu cargo para fazer o mal, ela usou a sua posição no reino para salvar o seu povo. Todo o povo judeu jejuou em favor de Ester para que Deus desse bom êxito a ela, e apesar de não haver menção ao nome do Senhor Deus, é claro que em toda a história ele estava conduzindo todos os acontecimentos, ou seja, ele não perdeu o controle da situação. E assim ele conduziu e deu toda a estratégia necessária para que Ester pudesse lidar com a situação juntamente com Mordecai. Nós vemos em todo o decorrer que o inimigo do povo de Deus foi derrotado, no caso Amã, e o Senhor deu vitória aos judeus sobre todos aqueles que intentaram contra suas vidas, porque mesmo eles tendo direito de defesa, algumas pessoas ainda tentaram contra eles, mas foram mortos. Então, o que nós vemos registrado aqui na história é que o povo realmente teve um motivo muito forte para comemorar essa vitória. Muito provavelmente, se esse decreto, que não poderia ser revogado de forma alguma por conta da lei dos persas, ele já estava com hora marcada, data para acontecer, e além do que, se tivesse sido executado da forma como ele foi escrito na íntegra, os judeus não teriam direito algum de defesa. Portanto, certamente eles teriam sido exterminados e esse provavelmente teria sido o fim do povo de Deus. Mas Deus, através da sua divina providência,
conduziu toda a história, de modo que o seu povo recebeu o livramento através da vida de Esther, também de Mordecai. E falando sobre a providência e soberania de Deus, esse é o tema principal do livro. É o poder soberano de Deus para operar até mesmo por meio de pagãos, visando preservar e livrar o seu povo. A história não foi regida por acaso, sorte ou coincidências. Nós vamos observar que em nenhum momento no livro de Esther o nome de Deus aparece, ou qualquer menção a ele é feita, nem a sua lei ou mandamentos, nem ao sistema sacerdotal ou de sacrifícios. Porém, apesar disso, o Senhor Deus ainda é o personagem principal da história, pois em todos os momentos, se nós prestarmos atenção, é possível ver a mão de Deus e o seu poder, sua onisciência, sua onipotência, sua soberania e seu cuidado em preservar o seu povo através da sua divina providência. Então, no livro de Esther, nós vamos ver, do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 18, a ascensão de Esther ao trono da Pérsia. Do capítulo 2, versículo 19, ao capítulo 3, versículo 6, o conflito entre Amã e Mordecai. Do capítulo 3, versículo 7, ao capítulo 7, versículo 6, nós vamos ver o plano perverso de Amã para aniquilar os judeus. Do capítulo 7, versículo 7, até o capítulo 9, 17, a inversão da conspiração de Amã, onde houve não apenas a morte de Amã, mas também a destruição dos inimigos de Israel. Enfim, do capítulo 9, versículo 18 ao capítulo 10, nós vamos ver a origem e a instituição do Purim, o decreto da rainha Esther e a renomeação de Mordecai. Nós vemos que Deus agiu para salvar Israel. E não apenas aqui no livro de Esther, mas em todo momento na história, e isso de uma forma maravilhosa. Ele cuidou e zelou do seu povo para que a sua promessa pudesse se cumprir. Israel tinha um papel importante na história da redenção e em todos os momentos vemos o Senhor Deus preservando o seu povo por amor e fidelidade à sua aliança e ao seu propósito de redenção. Deus sempre separou para si um remanescente fiel, onde apesar de toda a oposição dos inimigos do povo de Deus e também da desobediência, da rebeldia, abandono da fé, da dureza do coração do seu povo, o Senhor sempre levantou homens que lutaram pela verdade e pela justiça de Deus, se empenharam em obedecer, cumprir e fazer cumprir a lei do Senhor. Quando lemos as Sagradas Escrituras, vemos que não houve acaso ou coincidências. O Senhor Deus, Criador do universo, é também aquele que governa todo o universo. Ele tem todo o poder sobre reis, nações e impérios, e ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Esse é o nosso Deus. E é por saber quem ele é que nós podemos descansar em sua divina providência, sabendo que ele jamais perde o controle da história. Louvado seja Deus. Bem, por enquanto nós ficamos por aqui. Boa leitura, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.